Olá pessoal, a gente vai começar a nossa segunda aula de princípios da tecnologia industrial, nosso curso técnico de segurança. E hoje a gente vai iniciar falando de manutenção, tanto dos três tipos de manutenção e do que é que a norma recomenda sobre manutenção. A gente pode dividir ela basicamente em três tipos: a preventiva, corretiva e a preditiva, sendo a preditiva aquela que busca evitar a parada da quebra, a quebra da máquina, a parada de manutenção, através do sensoriamento das máquinas. Como é isso? Instalam-se sensores nas máquinas procurando sinais que se refiram a qualquer tipo de avaria na máquina, vibração, ruído, temperatura, e através desses sensores se prevê um desvio de funcionamento da máquina e a ação é tomada antes mesmo que ela quebre. Na preventiva, peças são trocadas, óleo é trocado, alguns reparos na máquina são feitos com base no histórico de quebra. O fabricante te manda, por exemplo, um manual de manutenção te dizendo que com tantas horas essa máquina deve ter uma correia trocada, com tantas horas esse óleo deve ser trocado. Assim como a gente faz nos carros, por exemplo, de 5.000 km você troca o óleo, com 10.000 km você troca o filtro, antes que ele falhe, antes que quebre. É uma forma de se evitar a quebra, mas o custo é alto. Então a preditiva vem para minimizar esse custo da preventiva. E as corretivas são aquelas em que se iniciam a partir do momento que a máquina quebra. Não são de todo ruins, né? Às vezes é mais barato para a empresa esperar que ela quebre para que você troque a peça. Às vezes não é tão interessante porque quando a máquina quebra, a produção para. E se você juntar o custo da manutenção com o custo o custo cessante, né, da produtividade, pode ser que tudo isso junto traga um custo maior para a empresa do que a prevenção. Todo plano de manutenção, toda execução de manutenção deve ser realizada por um profissional que seja qualificado para aquilo, pelo menos. Em alguns casos, inclusive, deve ser habilitado. A execução da tarefa deve ser feita por um profissional capacitado e autorizado pela empresa. Essa capacitação pode ser feita, inclusive, com o próprio operador. Em algumas empresas chamam isso de sistema de operação manutenção. Então, o operador ele também dá uma manutenção básica, uma manutenção preventiva da máquina. Ele não faz manutenção corretiva. Todas as manutenções devem ser registradas no livro de manutenção e devem seguir o que o fabricante aconselha. Deve seguir o que o fabricante sugere, por uma segurança. Inclusive, o Ministério do Trabalho recomenda isso na norma, que se siga o que o fabricante está falando. Outra forma de trazer segurança para o trabalho é você bloquear, por exemplo, chaves elétricas de máquinas, comandos elétricos de máquinas, para que o trabalho não se interrompa enquanto um operador ainda está trabalhando. Imaginem isso na elevação de carga. Você está no meio da carga, alguém sai e desliga uma chave, um comando elétrico e, como eu falei na última aula, o impacto gerado pelo freio da máquina pode gerar um balanço na carga e isso trazer risco ou mesmo causar um acidente. Quem trabalha com elevadores, o elevador parar no meio do caminho. Então, existem bloqueios e chaves múltiplas para você trabalhar com essa segurança. Então, por exemplo, eu tenho um cadeado uma chave abre. Então, eu pego um multiplicador, né, que seria uma espécie de grampo que fecha com vários furos e em cada furo tem um cadeado. O número de cadeados é igual ao número de funcionários. Então, essa chave só poderá ser aberta quando todos os funcionários saírem, abrirem e levarem seus cadeados. Então, é uma forma de você garantir que aquela chave elétrica não vai ser desligada enquanto tiver alguém ainda operando. Quando você trata também da manutenção, se porventura a máquina tiver que estar desligada completamente, uma chave elétrica, um comando elétrico da máquina tiver que estar desligado, você pode utilizar um multiplicador desse
para garantir que enquanto todos os mecânicos não tiverem saído, a chave vai sim estar desligada, né? Para que não haja risco da pessoa abrir ou ligar o disjuntor enquanto tiver uma pessoa trabalhando com eletricidade, por exemplo. Né? Voltando para as nossas máquinas especificamente, como eu falei na primeira aula, as máquinas não são não trazem com elas todos os pontos de risco, todos os riscos que existem, por exemplo, na indústria. Não. Então, tem um layout, tem a operação, mas as máquinas têm suas zonas de perigo, certo? Quais são as zonas de perigo das máquinas? São aquelas zonas onde possivelmente ocorrerá acidente, onde se espera, onde se age inicialmente para garantir que não haverá acidente. Essas zonas são divididas em zonas de risco inerente e zonas de risco não inerentes. Né? O que a gente chama de zona de risco inerente? São aquelas que são definidas pelo tipo de máquina, pelo tipo de função da máquina. Por exemplo, uma zona de prensagem de uma prensa é uma zona inerente de risco, porque é uma zona que se refere a prensas. A prensa, só uma prensa tem uma zona de prensagem. Agarramento, furação, torneamento. Então, a área onde está executando a tarefa da máquina, que é específica daquela máquina, é chamada de zona inerente de perigo. Agora, por exemplo, uma falta de organização, sujeira, resto do dia anterior, por exemplo, de um torno, né, onde tem cavaco. Então, essas zonas de perigo que são causadas por falta de limpeza, falta de organização, são chamadas de zonas de risco não inerentes, porque toda máquina, enfim, pode estar suja, pode estar mal cuidada, e isso não é inerente da máquina, isso está ligado ao procedimento do usuário da máquina, não é da máquina em si. Então, essas zonas também são subdivididas, principalmente as zonas inerentes, são subdivididas em outras partes, chamadas de pontos de perigo. Esses pontos são pontos, por exemplo, zona de transmissão de força, correia, corrente, polia, engrenagem. Né? Os pontos de operação, que é aquele ponto onde, por exemplo, o operador da máquina fica parado, executando a tarefa numa estampagem ou numa prensa, onde ele segura a chapa, ou o torneiro, onde ele está manuseando, está posicionando a peça. E partes móveis auxiliares, por exemplo, algum braço, um pedal, uma alavanca que se movimenta durante o exercício da máquina e pode prender uma roupa, bater numa pessoa, bater numa bancada de ferramentas. Então, as zonas de força dizem respeito a eixo, polia, engrenagem, como eu disse, bielas e qualquer coisa semelhante. Algo que transmita força dentro da máquina. Ponto de operação é a região onde ocorre o trabalho, ao qual a máquina se destina. Por exemplo, uma zona de prensagem, usinagem, corte, aquela zona ali onde o operador está parado, está trabalhando. E partes móveis auxiliares são alimentadores, uma bandeja que entra e sai da máquina, braços mecânicos, cintas, por exemplo, esse tipo de coisa. Os pontos de perigos característicos, eles proporcionam outros pontos de perigo de acordo com a sua dinâmica. Por exemplo, o movimento rotativo, que envolve eixo, polia, esse tipo de coisa, são considerados mais comuns na indústria, né, e devem se isolar esses elementos. Por exemplo, nas bicicletas, vamos voltar para aquilo que a gente tem muito contato. Nas bicicletas, eu tenho uma zona de transmissão de movimento. Eu tenho uma coroa e eu tenho um pinhão, né? Eu tenho o que chama de catraca e mensageira. Então, nessa região, eu tenho uma zona de perigo. Qual o perigo? Qual o risco? O que pode acontecer ali? Pode um dente pegar na minha perna e me ferir. Pode alguém pôr o dedo e a corrente morder. Pode prender, enroscar em alguma coisa e travar o eixo da bicicleta. Então, como é que se faz? Coloca-se uma cobertura sobre a mensageira e a corrente, protegendo. Aquele tipo de cobertura também deve ser usado na indústria para se cobrir polia, correia, qualquer elemento que traga um risco semelhante. O movimento também pode ser retilíneo, recíproco, que se chama. São aqueles onde uma parte da máquina se desloca linearmente, como, por exemplo, numa mesa de fresa, em que ela fica indo para frente, para trás, para lá, para o outro, para cima, para baixo. Linearmente ela se desloca para poder executar a tarefa. E os movimentos radiais são aquele equipamento que tem liberdade de realizar movimentos em 2 ou 3 eixos, ou seja, aquela grua que a gente falou, ela se movimenta para um lado, para o outro, para cima e para baixo, compondo movimentos, certo?
Então, por exemplo, numa seção de supermercado onde você vai comprar frios, presunto e queijo, eu tenho um disco que gira e uma mesa que vai para um lado e para o outro. Ali eu tenho dois movimentos que possibilitam risco, né? Tanto o movimento retilíneo, recíproco, que ele vai para um lado e para o outro, quanto o movimento rotativo do disco de corte. Então, para vocês poderem visualizar os dois tipos de movimento. Né? E tendo em vista essas possibilidades de acidente, a gente tem que tratar de sistemas de proteção para a gente, né? Você, por exemplo, para que o operador não se acidente. Né? Essas proteções, inclusive que a gente começou a falar sobre a bicicleta, elas podem ser de três tipos. Fixas, né? As proteções móveis. Entre essas duas proteções principais, são as fixas e as móveis, a diferença é muito sutil. Uma proteção fixa, ela é presa de uma forma que só pode ser retirada através de ferramenta, certo? Ela precisa ou de um parafuso, ela tem sempre um parafuso para prender, ou ela é soldada, ou ela é fundida, certo? Então, ela precisa de uma ferramenta. Com a mão, o operador não pode tirar. E a proteção móvel é aquela proteção em que ele pode tirar com um movimento. Ele abre, é uma tampa, é uma grade, é uma proteção em que ele pode retirar com as mãos, sem uso de ferramentas. E o terceiro sistema de proteção é o sensoriamento de presença, por exemplo. É uma cortina de luz. Quando você coloca a mão, ela evita, como a porta do elevador. Você coloca a mão, tem um sensor que enxerga a sua mão ali e evita que a porta feche e ele prense. Né? São os três tipos de proteção que a gente pode trabalhar. Nessas proteções pode haver intertravamento ou intertravamento com bloqueio. O que seria isso? Intertravamento é, por exemplo, a partir do momento em que eu abro a tampa, a máquina desliga. Assim como, por exemplo, a luz da geladeira. Quando eu abro a geladeira, a luz acende. Então ela tem um fim de curso, ela tem um pino que quando a porta da geladeira encosta, a luz se apaga. Do mesmo jeito a máquina. Quando eu levanto a tampa, ela desliga. Né? O detalhe é que desses dispositivos de segurança pode ser burlável. Quer dizer o quê? Eu não posso enganar o equipamento. Voltando lá para a geladeira, se eu abrir a porta da geladeira e empurrar o pino, a luz desliga. Ou seja, ele é burlável. Eu consigo apagar a luz da geladeira estando a porta aberta. Num equipamento, o Ministério do Trabalho é muito atento quanto a isso, para que não se possa burlar a segurança. Para que o operador não possa, por exemplo, levantar uma tampa, uma grade da máquina, colocar um durex, uma fita e continuar com a máquina rodando sem a segurança, sem a proteção de segurança. Então, quem vai trabalhar com a instalação desses dispositivos tem que estar muito atento, tem que procurar saber o que é que está sendo trabalhado, o que é que está sendo utilizado e o que é que a norma diz, sugere que use, que ela sugere, qual sensor que deve ser utilizado, o tipo de sensor, para que não tenha problemas, por exemplo, com uma fiscalização, com uma autuação do Ministério do Trabalho. Uma outra forma de você prevenir um acidente, principalmente com as mãos do operador, é utilizar comandos bimanuais. São, por exemplo, botões em que você tem que apertar com as duas mãos para que a máquina comece a operar. Para que isso? Imagine uma prensa, onde o operador geralmente tem que segurar a chapa e apertar um botão. Né? Então, ele vai ficar na tentação de, se for uma guilhotina, quando ela está cortando, ele está empurrando, vai chegar no momento em que o dedo dele, ou os dedos dele, a mão, vão ficar muito próximos da zona de corte e pode provocar um acidente feio. Então, deve-se desenvolver possibilidades dele posicionar essa chapa, se afastar, sair da zona de perigo e pressionar os botões com as duas mãos. Dessa forma, eu garanto que as mãos do operador estão longe da zona de perigo, longe da zona de corte. Então ele aperta os botões com as mãos e aí a máquina executa o processo. Aí ele se solta os botões, se desloca até lá, reposiciona a chapa, volta, aperta os botões. Vai aumentar o tempo de produção da peça, da chapa? Vai. Vai diminuir a produtividade da empresa? Vai. Então é aí que deve se agir o técnico e o engenheiro. Trabalhar com possibilidades de segurança com a mínima perda de produção. Esse tipo de solução deve ser implantada tanto em prensas como em máquinas similares, como guilhotina, por exemplo, e estampas, né? E esse sistema de alimentação e de proteção das mãos, tanto os fabricantes já estão trabalhando nisso, como, por exemplo, as pessoas da segurança já estão trabalhando em desenvolver
dispositivos que trabalhem nessa solução. Injetoras de plástico, por exemplo, elas são máquinas de produção descontínua, ou seja, assim como a prensa. Ela prensa um produto, depois ela termina a prensagem, deve ser aberto e extraído o produto. Prensa-se outro produto, abre-se, retira novamente. Então o operador tem sempre que ter contato com a peça. Então deve-se trabalhar com intertravamento para que quando a matriz for aberta para se tirar o produto, a máquina jamais trabalhe e não tenha temperaturas elevadas para comprometer a saúde do operador. Equipamentos de panificação, por exemplo. Dentro da panificação nós temos equipamentos com movimentos rotativos, com movimentos alternados, rolos para prensagem de massa. Tudo isso deve ser visto para que não se possibilite o acesso da ponta dos dedos, por exemplo, do funcionário num rolo, ou o acesso da mão numa batedeira, para que também não se cause acidentes. E hoje a gente finaliza falando de um pouco sobre soldagem, né? Então a soldagem é um procedimento de união que não é tão simples como a gente imagina, né? Uma soldagem, por exemplo, arco elétrico, é um curto-circuito controlado. Então eu elevo a temperatura daquela região da peça que eu quero soldar, que eu quero recobrir, por exemplo, através de um curto-circuito. E esse curto-circuito provoca uma diferença de temperatura tão grande que funde o material, tanto o material do eletrodo, da vareta, como se chama, ou da própria peça que está sendo fundida. E quando não é uma solda por arco elétrico, é uma solda por aquecimento, por chama, e essa chama é uma mistura de dois gases que são extremamente inflamáveis, extremamente explosivos. Então, deve-se ter cuidado, atenção redobrada quanto às mangueiras, mangueira com falha, mangueira com tempo de uso muito prolongado. A norma prevê todas essas alterações. O uso de corta-chama no maçarico, a proteção do funcionário no que diz respeito à proteção UV, utilização de máscaras apropriadas, vestimenta apropriada, protetor solar, luva, óculos, bota, utilizar biombo para a cortina, para proteger a região, para proteger as outras pessoas que não são soldadores, né? E também o posicionamento dos cilindros de gás, a manutenção da máquina elétrica, da máquina de solda, da soldadora e dos pontos das tomadas de energia, né? Então, a soldagem por si é um grande potencial de acidentes. Se um cilindro, por exemplo, falha, um cilindro de soldagem falha, ele vira uma arma, ele vira um míssil, um explosivo que sai em alta velocidade devido à pressão do fluido que está dentro. E isso pode trazer um problema não localizado, mas generalizado para o galpão da indústria. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de segurança de máquinas, tratando especificamente de processos de usinagem. A gente se vê na próxima aula.